das alterações da Resolução 619. O artigo 11. A notificação da penalidade de multa deverá conter aí, a alteração, parágrafo 1º, o órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito, responsável pela expedição da notificação da penalidade de multa, deverá utilizar documento próprio para arrecadação de multa que contém as características estabelecidas pelo Denatran. Eventualmente, na hora de elaborar uma defesa, aí, um recurso para a Jari, nós vamos analisar se a notificação contém todos os requisitos obrigatórios. Lembrando sempre, raiz, aqui é direito de trânsito raiz, a gente não fica só com a notificação que vai pelo correio. Nós vamos lá buscar o auto de infração para analisar a raiz. O parágrafo 2º, prestem atenção nisso aqui, detalhe bobo, mas que vai fazer uma diferença gigantesca, acredito eu, na atuação de vocês no mercado. Parágrafo 2º. Quando o processo de suspensão do direito de dirigir for instaurado concomitantemente ao processo de aplicação de penalidade de multa, a notificação da penalidade de multa deverá ser dirigida ao proprietário e ao infrator, devendo conter, além do disposto neste artigo, as informações referentes à suspensão do direito de dirigir, observada a Resolução 723 de 2018 e suas sucedâneas, Resolução 723 do CONTRAN. Percebam que aqui, e provavelmente é isso que vai acontecer, né? Os órgãos vão instaurar um processo, e quando a infração prevê suspensão, um processo, no envio da penalidade de multa, também as informações sobre a penalidade de suspensão. É o que está aqui no parágrafo 2º. E espero que isso não seja observado. Por que não? Para a gente finalizar, para ficar claro. O parágrafo 2º aqui, então, repetindo, para gravar na mente. Quando o processo de suspensão do direito de dirigir for instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, a notificação de penalidade de multa poderá ser dirigida ao proprietário e ao infrator, devendo conter, além do disposto nesse artigo, as informações referentes à suspensão do direito de dirigir, observada a resolução do CONTRAN número 723. O cliente chega para você, doutor, tá aqui, recebi uma notificação de penalidade de multa e está dizendo aqui que eu vou ter habilitação suspensa. No mesmo processo. Como é que você, profissional, pode trabalhar a defesa desse cliente? Então está na sequência, no post seguinte. O CONTRAN não pode alterar o que está no Código de Trânsito. CONTRAN, ele serve para regulamentar o que o Código estabelece, mas não para criar e alterar lei. O que está no Código de Trânsito? Está aí, ó. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. O inciso 1º, ele trata da somatória dos pontos. Por isso que eu coloquei pequeno aí. Sempre que, conforme pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. E aí seria aquela regrinha do 40, 30 e 20. Ou 30, 20, 30 e 40. Bom, o inciso 2º, que é o que interessa. Penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 2º. Por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. E aí eu vou lá para o parágrafo 10º. O processo de suspensão do direito de dirigir, a que se refere ao inciso 2º, que é pela infração específica do caput deste artigo, deverá ser instaurado
concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa. E ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa da forma definida pelo CONTRAN. Galera, doutores e doutoras, eu acho que eu aprendi errado, né? Mas vamos lá. O parágrafo 10º, o processo de suspensão do direito de dirigir, a que se refere ao inciso 2 do caput deste artigo, deverá ser instaurado. Então, pega essa dica. O processo de suspensão deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa. Usa 2 vezes a palavra processo. Processo de suspensão e processo de aplicação da penalidade de multa. E na sequência, e ambos serão de competência do órgão ou entidade. Quantos processos eu tenho que instaurar quando a infração prevê suspensão? Acho que está bem claro. São 2. Se o órgão instaura um só, conforme dá a entender lá a resolução 619, entendo eu que esse procedimento vai ser contaminado com vício, vai ser nulo, principalmente o processo de suspensão, porque o procedimento adotado não está de acordo com o parágrafo 10º do artigo 261.